Eu juro por tudo que é mais sagrado. O que andou devastando as fazendas aqui do interior de Goiás não era desse mundo. E se você tiver o mínimo de juízo, vai pensar 2 vezes antes de andar sozinho numa estrada de terra depois que o sol se põe. Eu me chamo Silvano. Nasci e cresci numa região afastada do interior de Goiás, entre campos de pasto, mato fechado e trilhas de terra batida. A vida aqui sempre foi dura, mas tranquila. Ou pelo menos era, até aquele mês maldito, quando uma coisa começou a aparecer nas noites de lua cheia, dilacerando animais, invadindo currais e deixando um cheiro de morte que impregnava o ar até de manhã. Tudo começou com uns casos isolados. Um bezerro esquartejado aqui, umas galinhas desaparecidas ali, coisa que a gente até atribuía à onça ou a algum cachorro do mato. Mas com o passar das semanas, a coisa foi escalando. Gado inteiro sumia e o que sobrava eram carcaças abertas como se tivessem sido rasgadas com garras de aço. Não tinha marca de faca, não era obra de humano. E as pegadas pareciam de lobo, mas com quase o dobro do tamanho. Um negócio que não fazia sentido. Lembro bem da primeira noite que eu vi aquilo. Era uma sexta-feira, lua cheia alta no céu, brilhando tanto que clareava tudo em volta. Eu tinha saído com minha espingarda para ver o que andava rondando meu terreno. Já tinha perdido 2 vacas e meu pai sempre dizia: homem do mato não espera milagre, resolve com a própria mão. Caminhei até o curral com os cachorros comigo. Mas de repente, eles pararam, travaram, o pelo eriçado, os olhos arregalados. E então, começaram a uivar. Não era latido de aviso, era uivo de medo. Um som que fez meu sangue gelar. Foi aí que eu senti um cheiro forte, de carniça misturado com enxofre. Um odor que parecia grudar na garganta, fazer o estômago revirar. Eu tentei avançar, mas meus pés travaram. Foi quando ouvi o primeiro estalo, galhos quebrando, passos pesados vindo do mato. E então vi os olhos, 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão como brasas vivas. E aos poucos, a criatura foi se revelando na luz da lua. Era enorme. Deveria ter uns 2,5 metros, fácil. Peluda, mas com partes do corpo meio peladas, como se a pele tivesse sido rasgada. Os dentes, meu Deus, os dentes, compridos, curvos, pingando uma saliva espessa. As garras, negras, afiadas como navalhas. Ele me encarou como se me conhecesse, como se soubesse que eu era a próxima presa. E naquele instante, eu percebi, aquilo não era só uma fera. Era um mal antigo. Um mal que parecia ter saído das lendas contadas por nossos avós, mas que agora estava ali, na minha frente. Levantei a espingarda tremendo e atirei, mas foi como jogar pedra num touro enfurecido. O bicho deu um pulo tão rápido que parecia sumir no ar. Só ouvi um rugido, grave, profundo, parecia vir de dentro da terra. E então ele correu, num movimento ágil, quase invisível, desaparecendo no mato. Corri para dentro de casa, me tranquei e passei a noite em claro. Cada estalo do lado de fora fazia meu coração disparar. Cada som virava ameaça. Até os grilos silenciaram aquela noite. O silêncio era absoluto, como se a própria natureza tivesse medo. No dia seguinte fui até a fazenda vizinha. O Zé Batista me contou que a coisa atacou os cavalos dele. Encontraram só os restos. O capataz dele largou o serviço e foi embora na mesma hora, jurando que nunca mais voltava. E sabe o pior? Todo mundo aqui tem uma história parecida, mas ninguém fala muito. O medo cala. Alguns dizem que é um espírito amaldiçoado. Outros juram que é um homem que virou bicho por conta de um pacto sombrio. Eu não sei. Mas desde aquela noite ele voltou mais 3 vezes, cada vez mais ousado, como se estivesse estudando a gente. Na última vez ele chegou perto, muito perto. Minha filha, Sofia, de 8 anos, acordou no meio da madrugada dizendo que um cachorro gigante estava na janela. Quando corri para ver, encontrei marcas de garras na parede de madeira,
como se algo tivesse tentado arrancar as tábuas. O vidro estava embaçado por dentro e havia aquele cheiro, o mesmo cheiro podre, sufocante. Foi quando decidi ir embora por uns tempos. Mas antes de sair, fui procurar um velho chamado Ariovaldo, um ermitão que vive perto do morro. Dizem que ele entende dessas coisas. Quando contei o que vi, ele só abaixou a cabeça e disse: "Isso não é bicho nem homem, é uma alma condenada. E enquanto não encontrar o que busca, vai continuar voltando." "E o que ele busca?" perguntei. Ele me olhou nos olhos, sério, e respondeu: "Sangue, medo e silêncio." Depois que eu me mudei com minha família para a cidade, achei que a paz ia voltar. A gente estava tentando recomeçar a vida, mas eu não conseguia esquecer. Aqueles olhos vermelhos, aquele cheiro, as garras cravadas na parede de madeira da minha casa. Era como se parte de mim tivesse ficado lá, naquele mato maldito. Só que o que me fez voltar não foi saudade, foi desespero. Na última semana de junho, recebi uma ligação do Zé Batista, meu vizinho do sítio. A voz dele estava tremendo. O Ariovaldo, aquele velho que vivia no alto do morro, o único que parecia saber o que estava acontecendo, tinha sido encontrado morto. Ou melhor, despedaçado. Ele vivia sozinho. Então só foram descobrir depois que o cheiro começou a se espalhar. E o que encontraram foi uma cena de filme de terror. O corpo dele estava aberto no meio do terreiro, como se alguém tivesse arrancado as entranhas com as mãos. E bem do lado do corpo, tinha uma marca no chão, desenhada com sangue. Era um símbolo antigo, estranho. E ali perto, cravada numa árvore, uma estaca de madeira com um trapo amarrado. O trapo estava encharcado de um líquido escuro. Não era só sangue, era outra coisa. Na mesma noite sonhei com Ariovaldo. Ele me aparecia com os olhos brancos, a pele rachada e me dizia: "Ele vai vir atrás do que é teu e só vai parar quando o laço for quebrado." Acordei suando frio e ali eu entendi. A coisa não tinha terminado. A maldição estava ligada a mim de alguma forma. Não adiantava correr. Na manhã seguinte voltei para a fazenda. Levei comigo um caçador de feras chamado Hermano, amigo do meu tio de Minaçu. Dizem que o homem já tinha enfrentado onça, sucuri, até jaguatirica possuída. Ele não acreditava em lobisomem, claro, até ver as pegadas. Hermano era cético, mas experiente. Analisou as marcas e disse que aquilo não era bicho nenhum que ele conhecia. E o mais estranho, os rastros levavam direto para o matagal atrás da minha antiga casa. E paravam, como se a criatura tivesse desaparecido no ar. Naquela noite montamos tocaia, espingarda com bala de prata, recomendação do Ariovaldo antes de morrer, e um círculo de sal grosso ao nosso redor igual ele tinha me ensinado. Pode rir se quiser, mas naquela noite foi isso que salvou a minha vida. Por volta das 2 da manhã, os grilos pararam de cantar. O silêncio tomou conta. Um vento frio começou a soprar do nada, mesmo sendo mês de calor. E então, os uivos começaram. Primeiro distante, depois mais perto. Depois tão perto que parecia vir de dentro da minha cabeça. De repente, o mato se abriu com violência. A coisa surgiu com os olhos em brasa, rosnando, as garras arrastando no chão. O lobisomem, maior do que eu lembrava, mais deformado, como se a raiva o tivesse corrompido ainda mais. Hermano atirou primeiro, bala de prata direto no peito. O bicho urrou, um grito que parecia rasgar o céu. Mas não caiu, cambaleou, se apoiou nas 4 patas e veio correndo em nossa direção. Eu atirei. Outra bala de prata pegou no ombro dele. Mas mesmo ferido, ele avançou como um demônio solto. Foi aí que o círculo de sal fez efeito. Quando ele tentou cruzar, gritou de dor como se estivesse pisando em brasa. Recuei e Hermano aproveitou. Correu por trás e fincou a estaca de madeira no coração da criatura. O tempo parou. O lobisomem deu um último uivo, gutural, quase humano, e começou a tremer. O corpo dele entrou em convulsão. Os pelos começaram a cair. A pele rachava, saindo em pedaços. E diante dos nossos olhos, ele se transformou. Ali, deitado no chão, agonizando, estava um homem. Um rosto que eu conhecia.
Era o filho do velho Ariovaldo, um rapaz que tinha sumido anos atrás. Diziam que ele tinha ido embora, mas na verdade, ele foi amaldiçoado. Nos últimos instantes de vida, ele me olhou, com os olhos marejados. Tentou falar algo, mas só saiu um sussurro e morreu. Ficamos ali, paralisados. O ar pesado, o silêncio mortal. Era como se o tempo tivesse voltado ao normal, como se a natureza tivesse prendido a respiração e agora finalmente respirasse aliviada. Hermano queimou o corpo do jeito que se faz com coisa maldita e enterramos os restos no alto do morro, longe de tudo, selado com sal, ferro e preces, do jeito que o Ariovaldo teria feito. Desde então, o cerrado ficou em paz. Não houve mais ataques. As noites voltaram a ter som de grilos, cheiro de mato e brisa morna. Mas eu ainda sonho com os olhos vermelhos. E às vezes, quando a lua cheia sobe no céu, sinto aquele cheiro, aquela presença. E me pergunto, será que era só um? Ou será que existem outros esperando, despertando? Se essa história te prendeu até o final, então você já sabe. Deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tem mais um relato sombrio que eu tenho certeza que você vai querer ouvir. A gente se vê na próxima noite escura. Boa sorte.